outubro, sejam bem-vindas a mais um vlog. Gente, acordei 6 horas da manhã, um pouquinho antes das 6, na verdade, e eu acho que minha bolsa estourou. Acho não, tenho certeza. Tô sentindo muita contração de 5 em 5 minutos. Primeira coisa que eu fiz foi ligar pra médica. Ela falou, Suelen, corre pro hospital. Tomei um banho, lavei o cabelo. Gente, meu cabelo tava podre. Lavei o cabelo, já arrumei todas as coisas. Tô só esperando meu marido terminar de se arrumar pra gente poder ir. Então, esse vlog, se Deus quiser, vai ser o nascimento do Theo. E eu quero deixar isso registrado. Seja o que Deus quiser. Já estamos aqui na expectativa do Theozinho, a chegada do Theo. A Suelen tá bem, vai ser parto normal e vamos rezar para que tudo dê certo. Já viu? São 9 horas da noite e olha que coisa mais bonitinha, acabou de mamar, já arrotou, mas não quer sair do colo, gente. Eu não quero sair do colo, não quero guerra com ninguém. Não sei se eu comentei com vocês, né, gente, comecei a sentir todos os sintomas do parto. Ixi, às 5 horas da manhã.
às 6, minha bolsa rompeu e comecei a sentir cólicas. Aí eu até filmei pra vocês que eu fui lavar o cabelo, fui fazer chapinha, fiz maquiagem e tudo mais, porque na minha cabeça eu ia fazer parto normal. Cheguei aqui no hospital 8 horas da manhã, com 9 centímetros de dilatação. Se não era Deus falando assim, Suelen, é parto normal? Eu não sei o que que era. Foi um parto normal lindíssimo. Óbvio, gente, começaram as contrações, doeu, mas depois que eu tomei anestesia, foi maravilhoso. E foi no tempo dele. Em 2 horinhas ele nasceu, gente. E olha que coisa mais linda desse mundo. Ele é muito bonzinho. Nasceu com 37 semanas, 47 centímetros e 2,8 kg. E oi, titias! Olha como eu sou lindo. Eu sou muito lindo. E eu quero nanar e minha mãe fica falando no meu ouvido. Nossa, que bravo. Meu Deus. Bom dia, dia 20 de outubro por aqui. Essa noite foi um pouco tensa, porque eu acho que tinha muita gente ontem aqui no hospital, né? No caso, minha família. E era muita novidade pro Theo. E ele ficou bem agitadinho pra dormir. Ele chorou muito, 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 muito mesmo. Mas, tipo assim, lá pra 1h30, eu dei uma mamazão pra ele. Ele mamou bem e desmaiou. Até umas 4 horas da manhã. Aí 4 horas dei outra mamar pra ele. Aí ele dormiu super bem. E então eu consegui dar uma descansada. E hoje já são quase 9 horas, não, 9h15 da manhã. Tá aqui desmaiadinho, já vou acordar ele pra dar o próximo TT. Mas assim, descansando, tranquilo, super calmo. E eu acho que vai ser a vibe dele, eu acho que ele vai ser mais calminho mesmo. Tem um neném aqui do lado, gente, ele chora o dia inteiro, que dó dessa mãe. E o Theo, ele é muito bonzinho, gente. Muito, muito, muito bonzinho. Não tenho do que reclamar. Eu vou mostrar ele pra vocês, que bonitinho. Eu só vou mostrar agora porque eu já vou pegar ele pra mamar. Tá com roupinha de dinossauro. Olha isso, gente. Olha esse neném. Que nenenzinho mais bonitinho. E olha os pezinhos de dinossauro. Olha os pezinhos de dinossauro. Olha isso. Olha isso, gente, que coisa mais linda desse mundo. Eu amo demais. É uma paixão inexplicável, gente. É muito lindo. Ah, gente, que bonitinho com os presentes que ele ganhou. O Yoda. Tem esse balãozinho também que nós ganhamos da nossa madrinha de casamento. E aqui são as lembrancinhas que nós fizemos. Que é álcool em gel. Aí nós personalizamos aqui, ó, com o nomezinho dele. Olha isso, que coisa mais linda. E o nosso neneco tá nanando, mas tá cholandinho, ó. Isso aqui também foi presente. Olha que lindo. Essa almofadinha com a oração do anjo da guarda. Né, filho? Oi, titia. Tô nanando. Eu quero mais tetê, mas eu acabei de mamar. Mais um dia por aqui. Hoje é dia 21 de outubro. E tô dando um tetezinho pra ele. E já estamos de alta. Na verdade, a minha alta é só a partir das 13. São 10 horas da manhã. Gente, ele é muito bonzinho. Muito. Ele dormiu a noite inteira. Eu troquei ele, ele não chorou. Fui dar mamar pra ele, depois ele voltou a dormir. Dormiu super bem. Ele é muito, 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 muito bonzinho. Tô muito feliz e tô muito ansiosa pra ir pra casa também, mas ao mesmo tempo com medo, porque aqui no hospital, eu tô no Santa Joana. Gente, aqui as meninas, as enfermeiras são assim, espetaculares, são maravilhosas, eu não tenho do que reclamar. Então aqui qualquer probleminha, qualquer dúvida, eu tenho elas como suporte. Agora em casa vai ser meu marido, mas vai dar tudo certo. Tem a minha rede de apoio, minha mãe, minha sogra, enfim.
E eu tô muito feliz, de verdade. Ele é muito lindo, muito pequenininho, muito pequenininho. Parece um bonequinho. E é isso, meninas. Já organizei mais ou menos tudo. Ó, minha mala tá aqui, ó. Do lado. Gente, a mala que eu fiz, eu queria ter gravado arrumando a mala maternidade, mas não deu tempo. Eu ia gravar essa semana. Mas eu mostrei em vlog pra vocês, mais ou menos o que eu coloquei dentro dela. E foi assim, perfeita. Não trouxe nada de mais, nada de menos. A única coisa aqui na correria, eu acabei esquecendo de levar, de trazer a roupa pra voltar pra casa. Mas eu vou de pijama mesmo, gente, porque é sair do hospital, entrar no carro e entrar em casa. Então eu vou de pijama mesmo. Trouxe um pijama de manga comprida, que ele é mais fechadinho, nesse estilo americano. Então vai ser mais tranquilo também. E é isso, bora pra casa comigo. Já estamos de alta, gente. Esse neném passou em todos os testes da icterícia. Agora vamos pra casinha, conhecer a irmãzinha Chanel, né, filho? Titias. Tô indo pra minha casinha agora. Ó como eu sou falante. Eu gosto de falar, quero um tetê. Eu acabei de mamar, mas eu quero mais tetê. Então já estamos de alta. O Bruno só foi entregar um papelzinho lá do teste do pezinho. E vamos carregar o carro. E graças a Deus vamos pra casa. Agora eu vou ficar com o nenenzinho e vou pra casa. Chegamos em casa. Olha isso, gente. Coisa linda. Seja bem-vindo, Theo, vovó e vovô, te amamos. Cheio de comprinhas que chegou da Shopee, do Mercado Livre. Depois eu mostro pra vocês. E o que eu tô mais ansiosa, gente, é ver a reação da Chanel quando vê o Theo. O Bruno foi buscar ele lá no carro, que ele veio dormindo, graças a Deus, não deu um pingo de trabalho. Vou mostrar pra vocês a reação. Seu irmãozinho, ó. Ai, Chanel, seu irmãozinho. É, Você vai cuidar dele. Não. seu irmãozinho, filha. Aqui. É seu irmãozinho. Aqui, Chanel. Chanel. Ó, Theo. Ó, seu irmãozinho. Aqui, ó. Cheira a cabecinha dele. Cheira. Meninas, só pra contextualizar, estou voltando aqui depois de 2 meses e meio após o meu parto, após aquela primeira semana que eu mostrei pra vocês um pouquinho, né, de como foi, mas eu demorei pra poder gravar por conta de falta de tempo mesmo, que eu queria sentar e contar pra vocês detalhadamente o que aconteceu no meu parto e dar fazer um review do que aconteceu nesse primeiro trimestre, né? Ainda não terminou o primeiro trimestre desde a vinda do Theo, mas eu queria contar com calma para poder lembrar dos detalhes, tudo bonitinho para vocês, porque eu tenho certeza que tem muitas mães que vão se identificar, tem mamães aí de primeira viagem que ainda não tiveram seus filhos ou que estão passando pelo puerpério junto comigo. Então, vou começar contando sobre o dia, né, que estourou a minha bolsa. Foi aproximadamente 5 horas da manhã. O que aconteceu, gente? Só pra vocês entenderem como é que funciona, porque nunca teve filho, enfim. Estava dormindo, eu acordei com uma vontade de fazer xixi. E do nada eu senti um ploque. Foi exatamente isso, um ploque. E eu lembro que eu tinha visto um vídeo no TikTok de uma menina comentando que quando a bolsa dela estourou, ela sentiu esse mesmo ploque, como se fosse uma bolinha estourando. Aí eu fiquei pensando, será? Levantei pra fazer xixi e já senti um líquido escorrer. Só que era muito pouquinho líquido, vocês não têm noção, era muito pouquinho. Jamais imaginaria que seria a bolsa que tivesse realmente rompido. Fiz o meu xixi e continuou escorrendo, mas em pequena, assim, muito pouca quantidade, esse mesmo líquido. Eu fiquei encafifada. Aí
Tentei dormir novamente, não consegui dormir, obviamente, porque eu fiquei com aqueles pensamentos, né, na cabeça, será que é, será que não é? Enfim, deu 6 horas da manhã, comecei a sentir pequenas cólicas, como se fosse cólica de menstruação, pequenas coliquinhas, sabe? E bem nessa hora, 6 horas da manhã, meu marido acordou pra ir no banheiro também. Aí eu falei, Bru, eu acho que minha boca estourou. Aí eu acho que ele não entendeu, ele falou assim, ah, então liga pra doutora que eu vou voltar a dormir, vou dormir mais um pouquinho. Eu achei até engraçado, porque ele é tão apavorado, tão ansioso, que eu estranhei a reação dele. Mas 2 minutos depois ele falou, peraí, você falou que sua bolsa estourou? Eu falei, eu acho que sim. Aí eu expliquei o que aconteceu e tal. Liguei pra minha médica às 6 horas da manhã e falei, doutora, aconteceu isso, isso e isso, tá saindo pouquíssimo líquido, mas eu não tenho certeza se de fato a bolsa estourou. Estou sentindo uma pequena cólica e tal. Que ela me falou, Suelen, vai pro Santa Joana, que foi onde eu tive o TEL, né? Já tava tudo planejado. Eu estava com parto agendado pro dia 31 de outubro. Isso foi no dia 19 de outubro. Ia ser cesárea, só pra contextualizar. Eu não queria parto normal, porque eu tava morrendo de medo de parto normal. Aí voltando, falando com a doutora, não, tudo bem, posso tomar um banho, posso lavar o cabelo? Ela falou, Suelen, pode, toma seu banho, lava seu cabelo, vai com calma pro Santa Joana, que se você estiver em trabalho de parto realmente, eles me ligam e eu vou correndo pra lá. Perfeito. E foi o que aconteceu. Tomei um banho, sequei meu cabelo, fiz uma maquiagem, inclusive eu vim aqui, né, falar com vocês, começar esse vídeo conversando com vocês para deixar tudo registrado. E isso, as dores começaram a aumentar a intensidade. Assim, foi muito gradativo, muito sutil, mas os intervalos diminuíram muito. Quando eu liguei para a doutora, tava mais ou menos de 10 em 10 minutos, pequenas cólicas de 10 em 10. No momento que eu tava tomando banho, pro momento que eu tava fazendo o secador, diminuiu para 8 em 8. Quando foi 7h30 da manhã, mais ou menos, que foi o horário que eu já não tava mais aguentando, que já tava começando a intensificar de uma forma que tava me incomodando muito, eu estava sentindo cólicas de 5 em 5 minutos, num jeito mais forte. Inclusive, eu desci, terminei de me arrumar, desci, falei, Bruno, pelo amor de Deus, ele tava tomando café da manhã. Falei, pelo amor de Deus, se mexe, meu filho, que eu tô com muita dor. E ele achou, gente, que era alarme falso. Porque na sexta-feira, antes do Theo nascer, isso aconteceu no dia 19. No dia 17, eu tinha passado por uma consulta com a minha médica. A gente tinha feito ultrassom, o cardiotoco, e minha médica falou, Suelen, você pode ficar tranquila que o Theo não tem nem previsão para nascer. Ele tá alto, ele não tá baixo, ele tá na posição, mas ele tá alto, tá baixo, tá tudo certinho com você. Então, assim, a gente tava super tranquilo, ansiosos, porque minha cesariana estava agendada para o dia 31 de outubro, mas assim, tudo sob controle. Aí tudo bem, Bruno subiu, foi se trocar, eu apressando ele, Bruno, tá aumentando a dor. Fomos pro hospital. Cheguei no hospital, eu estava com contrações de 3 em 3 minutos. Gente, como doía. É uma dor, pra quem já teve crise de pedra no rim, é muito parecido, eu já tive, é muito parecido, é uma dor assim que não tem posição. Cheguei lá, eu juro pra vocês, gente, que eu não lembro de ter feito o exame de toque pra poder ver quanto tava de dilatação. Eu não lembro, acho que de tanta dor que eu tava, mas eu lembro da médica que me atendeu, né, do plantão, falando assim, Suelen, você está com dilatação máxima. Eu falei, doutora, o que significa dilatação máxima? Aí ela pegou e falou assim, significa que pode ser que sua médica não chegue a tempo pro seu parto. Você vai querer cesárea ou parto normal? Aí parto normal. E eu sempre tive medo de parto normal, gente, sempre. Como eu comentei com vocês, já tinha agendado a minha cesárea pro dia 31 de outubro e estar com a dilatação máxima, né, estava com 9 centímetros de dilatação, foi tipo um sinal, Suelen, vai que você consegue. Foi um presente de Deus pra mim, pra falar a verdade. Então, até chegar ali no momento de tomar anestesia, eu tava sentindo muita dor. Umas 9 e pouquinho da manhã, quase 10 horas da manhã, eu tomei não é anestesia, né, que eles falam, é analgesia, porque você não perde o movimento, você não sente a dor, mas você continua com os movimentos das pernas, dos braços, tudo certinho.
Quando eu tomei a analgesia, a gente tirou com as mãos. Graças a Deus, a minha médica chegou a tempo. Eu cheguei no hospital quase 9 horas da manhã, entre 8h30 e 9 horas, mais ou menos. E minha médica chegou às 10. Das 10 horas até o meio-dia, a gente ficou fazendo ali os movimentos pro Theo descer, porque minha bolsa ela tinha rompido, porém o Theo estava aqui em cima, ele não tinha descido ainda. Então a gente ficou fazendo ali os trabalhos, enfim, alguns movimentos de fisioterapia pélvica que me ajudou demais ali no processo. E o trabalho de parto em si demorou ali 2 horas. E eu vou ser bem sincera com vocês, foi um parto super tranquilo. Eu achei que ia ser muito pior. Até mesmo no momento que o Theo nasceu, que ele saiu de dentro de mim, pra mim foi mágico, foi maravilhoso. Dizem que a gente sente como se tivesse não sei quantos ossos quebrando, se abrindo. Gente, eu não senti nada disso. Eu só senti ele sair de dentro de mim. E só isso, não foi agoniante, não foi nada disso. Foi uma experiência muito boa. Óbvio, gente, que cada caso é um caso. Não quero romantizar nem a parte do meu puerpério, nem a parte do meu parto, porque cada um tem uma experiência diferente. Eu tô contando a minha, o meu relato, e dizer que a minha experiência realmente foi muito boa. Eu lembro com carinho, não lembro com sofrimento, né? E o Theo, ele nasceu com 37 semanas, certinho. No domingo eu fazia aniversário, né? Então ele nasceu certinho com 37 semanas. Nasceu menorzinho, nasceu com 2,8 kg e 47 centímetros. Nasceu um menino lindo. Lindo, 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 lindo. E consegui dar o peito pra ele logo no hospital. Ele conseguiu pegar super bem, graças a Deus. A gente tava com planos de contratar uma pessoa, né, pra me ajudar nessa questão da amamentação, mas eu não precisei. Em casa também, a minha rotina com ele sempre foi muito tranquila. O Theo sempre foi um menino muito bonzinho, né? Ele chegou em casa, ele só dormia o dia inteiro, mamava e dormia, mal chorava. E em relação à rotina do sono dele, desde que ele chegou em casa, eu tentava dar a última mamada power, né? A mamada mais meia-noite, no máximo meia-noite, uma mamada bem rechonchuda. Por quê? Ele tomando bastante TT, né, nesse período, ele ia ficar mais satisfeito durante a madrugada e eu não ia precisar ficar acordando de tanto tempo, ou ele não ia acordar para poder mamar. E realmente foi o que aconteceu. Então, durante o dia, eu dava mamar para ele de 2 em 2 horas e na madrugada eu aumentei esse intervalo para 3 em 3 horas. Deu super certo, ele ganhou peso, isso obviamente com minha pediatra, né, sabendo sobre isso. E com 1 mês de idade, com 1 mês, eu aumentei. Durante o dia foi livre demanda, eu parei de contar de 2 em 2 horas, então ele chora, se ele quer peito eu dou peito, se ele não quer, tá tudo certo. E à noite, antes de dormir, eu mantenho, né, essa rotina de dar sempre entre 11h30 e meia-noite uma bem rechonchuda, uma mamada bem rechonchuda. E durante a madrugada eu não acordo ele que me acorda. Ele já tá com o reloginho biológico dele meio que programado, então todos os dias, entre 4 e 4h30, ele me acorda pra tomar um TT. Todos os dias, gente, olha no relógio, é sempre entre esses horários. Depois disso, 7 horas e depois das 7 às 9 horas da manhã. Isso todos os dias, isso já virou meio que uma rotina. Quando ele não acorda entre 4 e 4h30, que já aconteceu dele acordar acho que umas 5h30, eu estranho. Eu levanto, eu olho no relógio e falo, caramba, o Theo ainda não acordou, mas deixo ele dormindo e a hora que ele acordar, eu dou o TTzinho dele. E tem dado tudo certo. E eu queria comentar com vocês também um pouco sobre, além, né, da amamentação, como está sendo os saltos de desenvolvimento do primeiro para o segundo mês, e agora eu estou passando do salto de desenvolvimento do segundo para o terceiro mês. O primeiro salto de desenvolvimento, que é do primeiro mês para o segundo mês, confesso para vocês, assim, como tudo é uma novidade, eu não sabia identificar o choro do Theo, não sabia o que era irritação, não sabia o que era de fato o salto de desenvolvimento. O que é o salto de desenvolvimento? O neném, ele começa, né, a enxergar melhor, começa a perceber o mundo, começa a sentir as coisas do mundo externo com um pouco mais de intensidade. E
o cérebro dele fica um pouco confuso, porque antes ele tava numa capsulinha dentro da barriga, tudo escuro, tudo calmo, e agora um monte de som, iluminação, luzes, pessoas falando. Então isso acaba mexendo, deixando o bebezinho mais irritado. Eu jurava que durante uma semana, né, um período de uma semana, ele ficou bem irritadinho, mas eu jurava que era o salto de desenvolvimento. E não, era um pouco de cólica que ele estava sentindo. Eu fui orientada pela médica a dar uns remedinhos, o Colic Calm, que ele é fitoterápico, e consegui passar com tranquilidade, né, nesse primeiro salto de desenvolvimento. Óbvio, foi fácil? Não, não foi fácil, mas eu achei que seria pior. Agora eu estou passando, neste momento que eu estou falando com vocês, pelo salto de 2 a 3 meses. Gente, agora tá tenso. Ontem, simplesmente, eu achei que ia ficar louca. Porque, assim, ele chorava, ele berrava e gritava que eu não sabia mais o que fazer. Não era mamar, não era chupeta, não era... Eu cantava musiquinha, não adiantava. Gente, eu fiz de um tudo e essa criança não parava de chorar. Isso tudo faz parte. Eu li muitas coisas sobre os saltos de desenvolvimento, como que eu devo agir, como eu devo me portar. E assim, a gente tem que ter paciência. Acolher, dar carinho. Tem gente, né, os mais antigos falam, deixa chorar porque abre os pulmões. Não, gente. Quando a criança, eu entendi isso, tá? Quando a criança chora, ela não sabe se comunicar, não sabe falar, olha, tem muita luz, tem muito barulho, tá muito calor, não sabe. Ela tá pedindo ali um socorro, né? Mãe, me acolhe, eu não sei o que tá acontecendo, me ajuda. Então, eu tô entendendo isso. Óbvio que eu fico um pouco nervosa às vezes, que nem ontem eu fiquei extremamente estressada, mas eu tentava manter sempre a calma, respirava fundo, pegava o Theo no colo, falava, filho, a mamãe tá aqui, fica calma. Tentava cantar uma musiquinha, sabe, que deixasse ele um pouco mais relaxado. Dava um banho nele pra ver se dava uma relaxadinha nele também. Às vezes não adiantava, como não adiantou ontem. Mas isso foi durante o dia, tá, gente? À noite, ele dormiu como um anjo. Dormiu no meu colo. Eu dormi sentada na cama, com ele no meu colo. Era uma batalha que eu não queria lutar. Eu não ia deixar meu filho dormir a noite inteira chorando, berrando a noite inteira no berço. Então, eu dormi com ele no meu colo e tá tudo certo. Cada mãe sabe o que tem que fazer. Eu optei por acolher meu filho e deixar ele se sentir seguro. Tanto é que eu colocava ele na cama junto comigo, pra dormir, ele começava a chorar de novo. Aí eu colocava ele no meu colo, ele parava de chorar. E eu não vou falar pra vocês que, ele vai ficar mal acostumado. Não vai ficar mal acostumado, gente. Porque, por exemplo, hoje é um dia que ele tá mais tranquilo. Eu sei que hoje ele vai dormir a noite inteira no berço dele, que é o que acontece. Às vezes ele tem essas crises de choro que ele dorme no meu colo. Na semana seguinte, ele dorme a semana inteira no berço dele e tá tudo certo. De um modo geral, o Theo é um menino muito bonzinho. A gente tá aí no processo de conhecê-lo, de identificar os chorinhos dele. Então, hoje, com 2 meses, eu consigo entender melhor o que ele tá sentindo. Eu sei quando ele quer colo, eu sei quando ele quer mamar, quando ele quer chupeta. Eu sei... E não tem uma receita, gente. É você conhecer o seu filho, é você começar a prestar atenção no seu filho. E pra quem é mãe de primeira viagem, pra quem tá começando a passar por isso, ou pra quem vai passar, fiquem calmas, porque isso vai acontecer com vocês também. E uma coisa que eu queria comentar também com vocês é que antes de... Quando eu engravidei, né? Falavam assim pra mim, o amor de mãe é o melhor... O amor, né, pelo um filho é o melhor amor que se pode sentir, que se pode ter. E eu não entendi aquilo. Eu sabia que era um amor muito grande, né? Mas eu não dá pra explicar. Você tem que viver, você tem que... É uma coisa assim que supera qualquer coisa, qualquer... É um amor tão grande, gente. É um amor de... Não sei, é como se você tivesse um pote e transbordasse tanta felicidade, tanto amor, tanto carinho, tanta vontade de se dedicar. Que assim, apesar do meu estresse, da minha rotina que... Né, mudou, querendo ou não, né? Mudei totalmente a minha rotina. É prazeroso acordar no dia seguinte, olhar para aquela carinha dando risada, sorrindo. E assim, o Theo hoje é a coisa mais importante do mundo na minha vida. Ele é maravilhoso, é o que faltava para mim, para minha vida.
pra me completar e eu tô muito, 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 muito feliz e muito realizada com isso. E é isso, meninas. Se vocês tiverem alguma dúvida referente à maternidade e eu puder dar alguma sugestão pra vocês, alguma dica, vocês podem me mandar aqui nos comentários. Eu vou ficar de olho, prometo, e vou respondendo na medida do possível. Se vocês quiserem me chamar lá no Instagram também, no Provador Suelen Sato, me chamem, que a gente pode conversar, ter um bate-papo. Ou se vocês quiserem mandarem várias perguntas aqui, eu vou responder e faço um vídeo respondendo e contando um pouco melhor, mais detalhadamente, sobre a minha rotina com o Theo. Mas pra quem tá passando pela essa fase do puerpério, gente, não é fácil, é difícil. Eu, graças a Deus, tenho o apoio da minha sogra e da minha mãe. O meu marido também, ele trabalha em casa, então ele é uma pessoa que eu sei que eu posso contar 100%, 200% com ele, porque ele me ajuda demais. A gente divide muito as tarefas em casa. Então, por exemplo, eu não lavo louça, eu não passo aspirador na casa, tudo é ele que faz. Eu fico 100% em função do Theo e mesmo assim ele também me ajuda muito no dia a dia com o Theo. Ele trabalha em casa e mesmo assim ele consegue me ajudar, consegue dar um banho, consegue trocar fralda. Às vezes ele percebe que eu tô um pouco nervosa porque ele tá mais agitado, ele me ajuda também. Eu sempre falo que hoje, né, depois que eu tive o Theo, estou vivenciando tudo isso. A rede de apoio é muito importante. Então, se você tem alguém que está passando pelo puerpério ou vai passar, ofereça, passar um pano na casa dessa pessoa, leva uma marmitinha, cozinha para essa pessoa um arroz, um feijão, enfim, gente, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Porque é uma fase de muitas descobertas, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Por exemplo, ontem o Theo tava, assim, irritadíssimo. Hoje ele tá super calmo. Amanhã eu não sei como que ele vai estar. Entendeu? Ontem foi um dia que eu acordei de pijama, era 10 horas da noite, tava com o mesmo pijama, porque eu não consegui tomar um banho. Pra ir fazer um xixi, eu tive que fazer xixi em um determinado momento do dia com ele no meu colo, porque ele só queria eu. Eu não queria deixar ele com meu marido chorando, ou não queria deixar ele no berço chorando. Fui no banheiro com ele no colo, fiz meu xixi com ele no colo. E tá tudo certo. Não pode virar um tabu isso, vamos falar, ai, não sei o que, não sei o que lá. Gente, não. Cada mãe é uma mãe, cada caso é um caso, e é isso, e tá tudo certo. A minha sugestão, né, a minha dica é, se você conhece alguém que está passando por isso, ajude dessa forma. Não fica dando pitaco, porque a gente como mãe, mesmo que de primeira viagem, a gente sabe o que a gente está fazendo e só a gente sabe o que a gente está passando, só a gente sabe o que está passando na nossa cabeça. Eu tive depressão durante a minha gestação, fui medicada e tudo mais, tive um acompanhamento por psicóloga e pela minha médica. Minha médica foi, assim, excepcional, gente, excepcional. Eu gosto muito, muito, muito dela. Ela é uma pessoa, assim, que eu sei que eu posso contar. Eu tenho o telefone pessoal dela, então eu sei que se eu tiver qualquer dor de barriga, eu posso mandar uma mensagem pra ela, ela vai me atender prontamente. Ela é uma pessoa carinhosa, empática. Por ser mulher e por ter passado, porque recentemente, assim, né, ela tem 2 filhos, né, gêmeos, então ela sabe o que a gente tá passando. Então eu me senti muito acolhida pela minha médica, com carinho, sabe? Com uma visão de mulher mesmo, de amiga, de irmã, que é o que a gente precisa nesse momento, né? Então, graças a Deus, depois, no meu puerpério, foi um pouco mais tranquilo nessa questão de depressão e tudo mais. Eu não... Acho que teve 1 ou 2 vezes que eu dei uma surtadinha, que eu chorei, mas isso é totalmente normal, né? Mas sem explicação, tá, gente? Chorei sem explicação, isso é totalmente normal. E os outros dias é trabalhar a paciência, é meditar, é respirar fundo, é ver aquele sorrisinho que depende 100% de você e é aquilo que vai te dar forças pra você continuar bem, você, sabe, se manter em pé. E para as mamães que estão passando pelo puerpério, se está difícil, calma que vai melhorar. Um dia é melhor que o outro. Eu falo isso com propriedade, eu sei que cada bebê, um é diferente do outro, mas um dia é melhor que o outro, porque a gente descobre como lidar com aquela situação. Antes a gente estava num vazio, perdida. Hoje eu consigo olhar pro Theo do jeitinho
do rostinho dele, já sei mais ou menos o que ele tá sentindo e eu consigo lidar com aquilo, até mesmo controlar as minhas emoções. O Theo veio pra me colocar um freio, porque eu sou e era muito acelerada, né? Eu sou um pouco ainda, mas sou muito acelerada de querer fazer tudo ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo, e faz isso, faz aquilo. Ele veio pra colocar um freio, pra eu poder sentar com ele, amamentar, pensar na minha vida com carinho, planejar. Enfim, gente, use esse tempo que você tá amamentando de puerpério para você pensar no futuro com carinho. Não tente colocar também o burro na frente da carroça. E tentem pensar em só coisas boas, em planejar um futuro bom. Não pensa nas coisas ruins não, tá? Porque isso aconteceu muito na minha gestação. Eu pensar, por exemplo, que o Theo poderia casar, sei lá, com 30 anos e me abandonar. E isso tava me fazendo sofrer. E não é a hora de eu pensar nisso. É a hora de eu planejar, por exemplo, uma viagem. Agora em fevereiro a gente vai pra praia. Eu vou levar o Theo. Eu estou sonhando com este momento desde que eu estava grávida. Então comecem a planejar essas coisas boas, momentos de felicidade. Eu, essa semana, fui na minha médica, né, na minha obstétrica, agora a minha ginecologista, e eu queria muito levar o Theo comigo pra ela conhecer, né, ele já grandinho, enfim. Eu planejei durante uma semana, ele não tinha saído ainda de casa. Eu planejei, mas assim, planejei com carinho, com uma expectativa boa, com uma sensação gostosa, então façam isso também. Eu espero muito, mesmo, coração, que esse meu vídeo tenha ajudado você, mamãe que tá passando pelo mesmo período que eu, ou que vai passar. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Não se desespere, vai dar tudo certo. Aceite ajuda, saiba pedir ajuda, porque é muito importante. A gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente não precisa ser aquela super heroína. A gente tem que aceitar e a gente tem que pedir ajuda sim, porque não é sobre nós. Mas não é só a Suelen, é sobre meu filho também. Eu preciso estar bem para poder cuidar dele. Então, aceitem ajuda sim. Se não fosse minha mãe, se não fosse minha sogra, se não fosse meu marido, eu juro por Deus, gente, eu ia estar louca, descabelada aqui. Eu acho que eu não ia nem conseguir gravar esse vídeo para vocês. É isso, meninas. Um beijo enorme no coração de vocês. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse meu depoimento, desse meu relato. E eu fiz com todo amor e carinho. Sei que demorou um pouco, mas eu queria sentar com calma para poder contar para vocês todo o meu relato. Um beijo enorme, deixem perguntas aqui nos comentários, que aí eu vejo se eu respondo ou se eu faço um outro vídeo respondendo todas as perguntas de uma forma mais detalhada. Combinado? Beijo enorme e até o próximo vlog.